Declare aleluia. Glorifique o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Queiram assentar-se. Vou convidar o pastor Peterson, que vai trazer a mensagem de Deus para os nossos corações nesta hora. No domingo à noite eu estive lá na nossa igreja, na Zona Norte, onde ele está à frente do trabalho, e fiquei muito alegre, feliz em ver a atuação daqueles irmãos, o trabalho que está sendo feito ali. E nós louvamos a Deus por sua vida, pela vida de todos que estão atuando no ministério ali na Zona Norte. Que Deus possa te abençoar nesta hora. Graças a Deus. Graças e paz, amados. É possível que algumas pessoas não me conheçam, que já há 6 meses eu não estou tão constante na igreja, mas não porque não estou aqui na Master. É porque, como o pastor bem disse, eu tenho atuado lá na Zona Norte e Deus tem superado as nossas expectativas. Não só foi bom para ele, mas foi muito bom para nós tê-lo lá. Apresentei ele como nosso pastor. E de lá ele me mostrou a igreja aqui cheia, lotada também na internet. Então, antes disso, eu queria que você entendesse o que Deus está fazendo na primeira igreja batista, amados, nessa cidade. Não só nessa cidade, mas a relevância que nós temos tido no estado, no país, é algo acima da média. Esses momentos iniciais que a Neide conduziu agora de oração, na realidade é uma imersão em Deus, a gente não vê em quase lugar nenhum. Então aqueles que são mais sensíveis à presença de Deus podem realmente sentir a presença de Deus. E nós temos pregado a palavra em alguns lugares e percebemos o quanto as pessoas estão sedentas da palavra do Senhor. Se fala de tudo, amados. Faça campanhas, palestras motivacionais, mas aquilo que é fundamental, que é essência, que é a oração, a exposição das Escrituras, a gente pouco vê. Então queria que você entendesse aonde você está. O privilégio que Deus nos deu de estar participando da PIBJF, e eu louvo a Deus por quase 12 anos, praticamente 12 anos, fazer parte dessa igreja, ser convertido aqui, ser gerado aqui, ser batizado pelo pastor Aloísio, passar por várias áreas do ministério, e hoje, como pastor e direcionando uma das nossas igrejas. É muito bom eu olhar para trás e dizer, eu faço parte disso. Ainda tenho 35 anos e vejo o que Deus vai fazer na nossa igreja. E quando eu estiver aí no meus 70, se Jesus não voltar, 80, ver o que o Senhor realmente fez através dessa igreja na cidade de Juiz de Fora. E como o pastor tem dito, não só em Juiz de Fora, que é um pastor de muita visão, que quer sair daqui, quer ir para outros países, quer ir para o Rio de Janeiro. Hoje eu falei com a minha esposa, e eu tenho cuidado da minha saúde, que eu quero envelhecer como meu pastor. Você vê alguns da idade dele já estão capengando, e ele está com todo vigor. Tem mais vigor que a gente, né, Barreto? A gente fala, o pastor é a nossa inspiração, ele faz a gente comprar bicicleta, ele faz a gente alimentar melhor, né, porque a gente quer chegar assim, a gente vê o gás que ele tem e a paixão pela palavra de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia ou o seu smartphone
Se puder desligar aí o Wi-Fi ou o 3G, tá? Pra você não ser tentado. Na carta de Tiago, eu decidi, em comunhão com o Espírito Santo, trazer uma questão bem prática para os irmãos. Você pode deixar aberto aí no capítulo 1. Motivado por algumas questões. Muitas pessoas têm nos procurado com dúvidas. Veja bem, presta bem atenção nisso. Pastor, estou passando por uma provação. É tentação que veio sobre a minha vida? É uma responsabilidade minha a situação que eu estou hoje? As pessoas estão um pouco confusas, trocam os termos, uns chamam provação de tentação, tentação de provação, e é uma bagunça só. Ora põe as coisas na conta de Deus, ora põe as coisas na conta do diabo, e na maioria das vezes, a responsabilidade é nossa. Minha imagem não dá para ir no telão aí, não, que eu quero fazer uma pequena dinâmica. Coloca aí rapidinho no telão, senão o pessoal vai me perder o que está lá. Eu queria te perguntar, você sabe diferenciar o que é provação de tentação? Você tem uma clareza sobre isso? O que é beleza. O que é provação e tentação? Eu não sei em qual desses lugares que você está, mas vai passar por eles. Você sabe me dizer se você está no momento de provação ou de tentação? Você tem clareza nisso? Tem mesmo? O que seria então provação? Vamos lá, vamos começar por provação. Alguém pode me dizer o que seria provação? Vamos fazer uma coisa bem dinâmica, para que você não esqueça. Você que está me ouvindo pela internet, o que é provação, amado? Nós vamos respaldar isso biblicamente, mas eu queria que você refletisse. Alguém tem coragem de responder? O que é provação, Messias? Isso. Muito bom. Amém. Tá pregando para mim já, ó, que beleza. Amém. Amém. Em síntese, amém. Vamos glorificar o nome do Senhor. Em síntese, o Messias disse, em síntese, que provação vem de Deus e ela é construtiva, é para o nosso bem, é para que o Senhor aprimore em nós esse processo de santificação. Mas vamos ver o que o Tiago fala sobre isso. Eu quero expor um pouco do texto. Queria que a gente iniciasse falando sobre o mensageiro. Versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Primeira coisa que a gente precisa saber é sobre o autor. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Quem é esse Tiago aí? A gente ouve vários Tiagos na Bíblia, no mínimo 3. Quem é esse Tiago? É o Tiago, irmão de João, um dos apóstolos? O que você acha? Sim ou não? É o Tiago, filho de Alfeu? Quem acha que é o Tiago apóstolo? Levanta a mão. Acha que é? O Messias hoje está inspirado. Amados, o Tiago apóstolo, a gente vai começar excluindo alguns. Em Atos capítulo 12,
fala que ele foi degolado por Herodes Agripa. Se foi por volta do ano 42 e o ano 44, não pode ser, porque essa carta não foi escrita antes disso, correto? Tiago, filho de Alfeu, pouco se fala sobre ele, muito menos nas tradições, a gente não vê falar dos pais da igreja sobre ele. Nos resta então Tiago, o irmão do Senhor, ou alguns falam meio irmão do Senhor. Por que meio irmão do Senhor Jesus, amados? E aí? Por que que é considerado meio irmão do Senhor Jesus? Quero interagir com o auditório, apesar de ser um auditório grande. Mas por que meio irmão de Jesus? Filho só de Maria e José? É isso? Mas Maria não era virgem? Hã? Só uma brincadeira, amados. Na realidade, ele é irmão do Senhor. Por sinal, o mais velho. Ele foi gerado de Maria e de José, não do Pai eterno. Mas ele foi irmão do Senhor Jesus e realmente chegou a se converter, provavelmente no dia da sua ressurreição, que o texto sagrado nos diz, na primeira carta do apóstolo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 7, que o próprio Senhor apareceu para Tiago e os apóstolos. Então você vê um processo de conversão depois da ressurreição, porque antes disso ele não cria no Senhor Jesus como Messias, como Cristo. Por que eu gosto muito de expor o texto sagrado, amados? Eu preguei numa igreja que o pastor Luiz me mandou pregar, me pediu para representá-lo na sexta-feira. E o pastor é demais. Ele chegou lá, 7 horas da noite no templo, um varão, me ajuda aí. Eu marquei uma reunião com o Ministério da Família, mas aí o moço não tinha confirmado direito se eu ia pregar na igreja dele, e me ligou agora, eu tenho que pregar, era 7 horas da noite, me representa lá. Falei, bom, né, vou lá pregar umas 8h30, o pastor, não, 7h30 você tem que estar lá para pregar, eu aqui no templo 1, e eu saí correndo, botei a camisa para dentro, estava com essa camisa mesmo, botei a camisa para dentro, ele perguntou se precisava de paletó, e o cara falou que não, eu fui lá. Cheguei lá, e já mesmo para pregar, o homem desceu do púlpito e falou assim comigo, você tem 1 hora para pregar. Eu falei, misericórdia. O pastor já me jogou assim, e tem 1 hora para pregar. E ali eu historiei a igreja, a história da igreja, como o pastor faz muito bem aqui. E quando eu cheguei 1 hora de pregação e disse, estou concluindo para o final, aquelas pessoas disseram assim, não por presunção, mas eu percebi a sede que as igrejas hoje têm da palavra do Senhor, da exposição bíblica. E rememora os irmãos, fala-se de tudo, de campanhas, palestras motivacionais, de unções, mas muito pouco da sua história, e principalmente a história da igreja contida nas Escrituras. Amados, presta atenção no que eu vou te dizer. A nossa história, a sua história, ela serve como uma pedagoga, como uma professora ou um professor. Ela te ensina como? A não fazer as coisas erradas que foram feitas e fazer as que foram certas. A como suportar nos momentos difíceis. Porque eu vou te falar uma verdade, tá? O ser humano continua nos mesmos problemas, só mudou a tecnologia, só mudou a população, mas são os mesmos problemas. Como suportar dificuldades e provações, mentiras, heresias, o falso profeta, se a gente não conhece a história? Então hoje no nosso Brasil, no nosso país no geral, são muito poucos aqueles que têm pegado a Bíblia e pregado a palavra. E eu tenho a honra
e o privilégio de participar de uma igreja que o texto sagrado tem sido exposto, amados. O pastor Aloysio tem tido zelo com a palavra de Deus. Por isso que eu queria que você valorizasse aonde você está nessa noite. Deus quer falar com você através das Escrituras. Aproveite isso. Talvez isso não volte, aliás, esse dia não volta nunca mais. É uma oportunidade única. Então vamos lá falar um pouco sobre provação, bem rápido, que não é o meu foco dessa noite. Versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Tiago é acima da média. E olha que, só para você conhecer um pouquinho mais da história, todos conhecem a história de Martinho Lutero, não conhece? Martinho Lutero contribuiu muito para a nossa liberdade, para nós termos acesso às Escrituras, mas o próprio Martinho Lutero, ele se confundiu quanto ao assunto dessa carta, e chegou a chamar essa carta de uma carta de palha. Desconsiderou ela como uma carta canônica. Por quê? Ele achava que essa carta contrapunha a justificação pela fé, já que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Ele não entendeu o contexto, mas isso é um tema para outra mensagem, é só para você saber um pouco da nossa história. Agora Tiago vem falar, tende grande gozo ou grande alegria, por passardes por várias provações. Você já pensou alguém ter alegria e passar por provação? O Messias falou que é uma coisa boa. Então agora você vai tentar se alegrar quando você estiver passando por uma provação. Mas provação, amados, você tem que ter certeza e convicção que você está em comunhão com Deus, que você está buscando, está andando de acordo com a palavra do Senhor, que você está tentando andar na linha. Aí é provação. Agora o interessante é que ele fala, passarão por várias provações. Já pensou? E como alguém um dia disse, tem provação que você nem percebe, passa rapidinho. Tem provação que é mais lenta, mas tem provação que você passa se arrastando. Alguém já passou por ela? Eu já, várias vezes. Mas nunca mais, amados, reclame do dia da provação. O máximo que você possa fazer, pergunte a Deus, para quê, Senhor? Por quê? Aonde o Senhor quer me levar nesse momento? Eu tenho sido fiel, tenho sido leal, Senhor, o Senhor quer me amadurecer, é isso? Nunca reclame da provação. Como um dia eu preguei um pouco sobre isso, né, na Zona Norte, alguém disse, a provação ela é sempre construtiva. Ela é benéfica, ela faz bem. Ela te aperfeiçoa e às vezes glorifica o nome do Senhor. Faz com que Deus seja conhecido, como foi a história de Jó, que não sabia de nada, mas o nome do Senhor foi honrado. Você entende? Mas ela sempre é construtiva. E aí o texto dá sequência, no versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida, peça porém com fé, e nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada ao vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos.
O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vou fazer uma síntese para a gente não enfocar nisso. Percebeu que é provação, amados? Vai aí uma dica. Peça ao Senhor sabedoria para passar por ela. Peça ao Senhor força. Peça ao Senhor ânimo. Por exemplo, eu tenho vivido dias de novidade para mim. O ano de 2017 foi tudo muito novo. Eu sempre fui muito ativo na igreja, continuo auxiliando o pastor Aloísio da mesma forma, de período integral, né, em todas as demandas da igreja. E ele me desafiou a liderar uma igreja na Zona Norte, que ele chegou lá e viu que realmente não é uma porta aberta só, é uma igreja constituída. E também exige muito de mim. E ali eu tentando negociar com o meu corpo, né, de suportar as demandas daqui, fazer com eficiência, com eficácia, fazer um pastoreio que as pessoas merecem, estudar as escrituras. Eu percebi que o cansaço bateu, mas e tinha convicção que Deus estava no negócio. E como se não bastasse, né, quem me conhece sabe que eu sou pai de 4 filhos. Falei, bom, agora eu estou passando por um momento aí difícil, estou cansado. Deus está me usando, mas eu estou cansado. Deus vai dar uma aliviada, né? A gente pensa que é assim. Se a gente lê a história de Elias, a gente vê que não é assim, né? Aí, estou eu lá dando a escola bíblica pela manhã. Minha esposa me liga. Amor, estou passando mal. E é aquele negócio. Estou bamba, estou tonta, estou com muito sono. Passa lá na farmácia, pega o teste de gravidez. Aí eu fui lá e falei, misericórdia, meu Deus do céu. E aí fui lá, comprei o teste de gravidez. E aí ela foi no banheiro e eu já ali, né? Naquela expectativa, ela falou, amor, vem mais um. Falei, meu Deus, não é possível. O Senhor não refresca. Aleluia. Não tem jeito com Deus. É igual o pastor Aloísio, quando você acha que ele vai te dar um refresco, ele te arrocha para sair caldo. E sai mesmo, né, pastor? Graças a Deus por isso, gente. Quando as pessoas deixam a gente de lado, né, por exemplo, eu sempre honro ele. Seria muito mais fácil nas nossas deficiências, né? Ele é tão conhecido do país, tirar e substituir. Mas ele insiste, ele aperta, ele fala, sai caldo aí, vai varão. E não é que saiu mesmo? Na realidade, esses dias eu descobri que depois de 3 homens, uma menininha vai vir mais uma, que é a Camille. Né, para fazer companhia para a Thalia, o pessoal achava que eu fazia só menino, mas vem uma menina agora. Mas Deus não refresca, amados, é isso que eu estou querendo dizer. Mas é provação, eu tenho convicção. Vou arrastando, peço a Deus. Confesso pela manhã, Deus, estou fraco. Me dá força. E Ele dá e vai, porque eu tenho convicção que isso não é tentação. Isso tem um propósito, Ele precisa me preparar para aquilo que Ele tem para mim. Como eu disse um dia para o pastor, eu estou engatinhando, mas em Cristo eu sinto que eu posso voar, eu sinto que eu posso fazer muito mais. Eu disse para minha esposa um dia desse, saindo do carro, nossa, tão cansado, né? Fiz compra à noite, é o horário que a gente tem, as crianças tudo dormem no carro, eu moro no quarto andar, e para levar aquilo tudo no colo é uma prova. E aí eu disse para minha esposa assim, meu Deus, Jesus podia levar a gente logo, né, para a gente descansar. Aí logo o Senhor falou comigo, muito bom, né, 35 anos, com vigor.
Deixa de ser covarde, rapaz. Tanta coisa para você fazer aí. Tanta gente para ser salva. Olha em frente da sua igreja. Quanto travesti se prostituindo. Quanto jovem. Você querendo ir para o céu? Aquilo foi uma palavra confrontadora no meu coração. Mas a provação, amados, ela é benéfica. Mas você tem que ter convicção que você está passando por ela. Só que eu quero dar uma ênfase agora na tentação. E eu deixei para falar sobre o tema dessa mensagem agora, para você não se perder, que é grávidos do pecado. De onde vem a tentação? Você pode me explicar? Quando a gente pensa assim, fui tentado, estou passando por tentação, logo vem o que na sua mente? Quem te tentou? Diabo? A gente põe tudo na conta do diabo, né? Mais o que? O mundo, né? As coisas do mundo. Mas eu quero dar ênfase o seguinte: o maior vilão da tentação, e a gente vai expor aqui, a partir do versículo 12, que o maior vilão nas tentações somos nós mesmos. E aí eu vou dizer uma coisa: o diabo só vai usar aquilo que já tem dentro de nós. Nós só somos tentados naquilo que há dentro de nós, e o pastor já falou isso. Eu não queria que os irmãos se escandalizassem, mas existe um ladrão dentro de você. Existe um egoísta dentro de nós. Existe um sedento de poder, de elogios, de reconhecimento. Alguns dias uma jovem me perguntou: pastor, eu estou pecando porque eu fui numa festa e naquele momento eu vi algumas amigas minhas fazendo algumas coisas que eu achei que ia ser tranquilo, mas eu senti vontade de fazer. Eu me sentia a maior das pecadoras. E se eu contar isso para alguém, alguém vai falar que eu estou na carne. Eu disse para ela: há uma falta de orientação hoje. E eu vou te dizer, filha, algumas coisas o Senhor faz a gente ter nojo. Mas tem muita coisa ruim que está aí dentro. E se você der mole, se você der brecha, estiver no lugar errado, na hora errada, afastar-se do Senhor, você vai perceber que isso vai acordar. Eu mesmo, muita coisa eu tenho nojo, mas tem coisas que eu percebo. Meu Deus, eu sou pastor há tanto tempo. E me peguei nessa situação com esse desejo. Porque muitas coisas, amados, não é provação, não é o diabo, somos nós que enfiamos dentro dessa situação. E transferimos a responsabilidade. E a gente tem que fazer uma autoanálise, um autoexame, de que o momento que eu estou passando agora é provação ou fui eu que me enfiei nele? Me deixei levar. E aí eu quero ler o texto para vocês entenderem. Diz assim, no versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ok? Mas agora veja bem: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido ou dado à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por isso que eu quero te dizer, somos grávidos do pecado, amados.
todos, justificado pelo sangue de Jesus, salvos pela graça, só merecemos o céu por conta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição dos mortos. Só temos acesso ao céu por conta disso, quando cremos e nos arrependemos, mas somos grávidos do pecado. O que não pode acontecer é a gente deixar esse filho nascer, porque quando ele nasce, gera morte. E existem coisas que a gente consegue consertar, outras não. Ontem eu visitei uma família que provavelmente será membro de nossa igreja, e ele falava da sua história. Chegou a ser pastor, liderar igrejas, aí passou pelo desastre de um divórcio, a igreja não tratou muito bem, caiu na decepção, foi para o mundo, caiu em adultério, ficou 10 anos no mundo, conheceu uma macumbeira espírita. Olha onde foi parar esse homem. Casou-se com ela, aí ele teve um momento que ele volta para os pés do Senhor, mas aí aquela luta, ele me contando, tinha dias que eu acordava de noite com ela em cima de mim, endemoniada, dizendo: vou te matar. Uma coisa terrível. Mas porque um pastor que não vigiou, se decepcionou, afastou-se de Deus, e aquilo que já estava dentro dele deixou nascer. E aí não foi culpa do diabo, não foi culpa de Deus, culpa dele. A única munição que o diabo tem para usar para nos destruir são os nossos problemas de caráter. E ele fica nos rodeando o tempo todo para ver aonde os olhos deles vão, o que os atrai, o que os tira da bênção, o que eles dizem assim: não tem nada a ver. O que é que eles dizem? Eu sou crente, mas não sou bobo. Ele fica de olho. Quando estamos sozinhos, aonde ninguém vê, diante da internet, em outros ambientes, e ele vai percebendo isso. Então eu queria instruir os irmãos amados. Perceba, ore ao Senhor, peça a Deus quais são as áreas da sua vida que são mais frágeis. Eu vou ilustrar com a minha vida. Existem locais, mesmo sendo um pastor, que eu não piso. Não é que é pecado ou não. Não é isso. Para mim, não dá. Porque quando eu entro lá, aquele pecado começa a querer dar a luz. Eu sinto vontade. Ou quem não sente vontade de pecar aí? Você pode ir para o céu. Mas o fato é que um vacilo, um deslize, esse filho negativo nasce. Então quando você descobre as suas áreas frágeis, quando vem esse pensamento, você aborta. Esse é o único aborto que você pode fazer. Aborta isso. Descubra áreas e locais e pessoas e alianças e relacionamentos que você não deve fazer. O pastor pregou aqui vários dias sobre Acabe, sobre Josafá, homens que tinham tudo para dar certo, mas fizeram alianças que não lhes fizeram bem, que estavam levando eles para a perdição. E aí eu faço uma pergunta: aonde você está? Você tem dado a luz a isso? Não dê luz ao pecado. Estude, amados. Peça a Deus: Senhor, eu preciso de um autoconhecimento. Sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau em mim. Você precisa saber.
Qual é a sua área de fragilidade, o que te faz pecar? Porque se você deixar o negócio nascer, é morte. E para voltar, amados, é um sacrifício. E antes de orar, eu queria ilustrar sobre o que eu vi hoje. À tarde eu estava estudando um pouco sobre as Escrituras e resolvi assistir um documentário. E eu estava vendo um documentário sobre o deserto da Namíbia. O pastor Samuel conhece bem, ficou lá muitos dias, 32 dias, né, ou 40 dias, se eu não me engano. E eu estava vendo aquele deserto muito seco, mas muito seco mesmo. Tempestades de areia. Só que impressionante que existia ali naquele deserto alguns lugares que havia água. E onde havia água, você via milhares de animais, leões, girafa, elefantes, várias espécies de animais. Onde havia água, mesmo que pouco. O que eu estou querendo ilustrar para os irmãos e concluir? Você está num lugar, amados, privilegiado por Deus, que é fazer parte dessa igreja. No meio de um caos, onde as pessoas entram nos cultos buscando pão, buscando alimento, e saem com fome. Fala-se de tudo menos o que é essencial. Mas no meio desse deserto, no meio desse caos, ainda existe um lugar, amados, que chama Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora, que tem água, que tem palavra, e onde há água, há vida. Pode estar seco em vários lugares, mas aonde tem um pouco de água, ainda há vida. Por maiores que sejam as dificuldades, o melhor lugar para estar é aqui. É o lugar onde você tem a chance de se alimentar. Pastores que não brincam com as Escrituras, que não fazem barganha com os irmãos, que não querem só o seu dinheiro, mas querem ver jovens sendo livres das drogas, famílias restauradas. Amados, existe água nesse lugar. Aproveite esse momento. Momentos que antecedem a volta do Senhor, aonde o anticristo tem se manifestado de uma forma terrível, de cima dos púlpitos e em nome de Deus, falando mentiras, pregando heresias. E aqui nós temos água. Nós temos pessoas que têm coragem de pregar no chamado culto da vitória, que nem é esse nome mais que a gente quer ter, e expor uma carta de Tiago. Você chega num domingo à noite e vê o pastor Luísio expondo a carta aos romanos. Aonde você vê isso, amados? Aonde, pastor? Pastores são tentados a usar métodos, estratégias para encher igrejas. Quando não ganha no discurso motivacional, quer ganhar na estrutura. E as pessoas estão atrás disso. Mas seja sedento por água. É aqui que tem vida. Se você conseguir colocar a sua raiz nessa água, nessa palavra, você nunca murchará. Você nunca vai secar. Pode ter o deserto que for, pode haver o caos que for, pode vir a perseguição que vier, você nunca vai perecer. E mais, a Bíblia nos garante que tem quem está junto a essa corrente de águas na estação própria vai dar fruto, e você pode ter certeza disso. Se você ama a palavra, uma hora você vai dar fruto, amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por essa palavra? Aleluia! Ariane, eu tenho a alegria de tê-la como minha nora, é cantora da Som Livre,
era cantora da MK. E a Ariane tem um ministério ao lado do meu filho Evandro, diferente dos cantores gospel, porque ela não entra nesse mercado financeiro. Ela faz da música a oportunidade para adorar a Deus e levar a palavra de Deus. Então ela vai antes da oração, depois o pastor Peterson volta para orar, mas ela vai nos conduzir em adoração ao Senhor. E eu que pensei que tinhas esquecido todas essas coisas que eu já te pedi, todas as canções que eu te escrevi. Então me dei conta que estavas ali, trazendo a memória diante de ti, nada esquecido do que te escrevi. Mas tu me conheces e é tua decisão, e a seu tempo me darás o que é melhor. Todos meus anseios têm a tua cor, têm a batida do teu coração, e eu não quero nada sem tua direção. Todos meus anseios são de ti, Senhor. Tem a tua essência, tem tua paixão. Não me importa nada, só o teu favor. E eu que pensei que tinhas esquecido todas essas coisas que eu já te pedi, todas as canções que eu te escrevi. Ele não se esqueceu. Então me dei conta que estavas ali, trazendo a memória diante de ti, nada esquecido do que te escrevi. Mas tu me conheces e é tua decisão, e a seu tempo me darás o que é melhor. Todos meus anseios têm a tua cor, têm a batida do teu coração, e eu não quero nada sem tua direção. Todos meus anseios são de ti, Senhor. Tem a tua essência, tem tua paixão. Não me importa nada, só o teu favor. Todos meus anseios têm a tua cor, têm a batida do teu coração, e eu não quero nada sem tua direção. Todos meus anseios são de ti, Senhor. Tem a tua essência, tem tua paixão. Não me importa nada, só o teu favor. E eu não quero nada sem tua direção. Fala isso comigo mais uma vez. Eu não quero nada. Eu não quero nada sem tua direção. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável.
Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, diz a palavra de Deus. Muitas vezes nós vamos ouvir um sim, outras vezes nós vamos ouvir um não, mas muitas outras ouviremos espera. E a nossa resposta é: eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu não quero nada sem tua direção. Eu não quero nada sem tua direção. Todos os meus anseios, todos meus anseios têm a tua cor, têm a batida do teu coração. E eu não quero nada sem tua direção. Todos os meus anseios, todos meus anseios são de ti, Senhor. Tem a tua essência, tem tua paixão. Não me importa nada, só o teu favor. E eu não quero nada sem tua direção. Sem tua direção. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Para quem ainda não ouviu o pastor falar, Ariane vai estar no nosso acampamento por conta do feriado Carnaval. Amado, R$120, aonde você fica 4 dias assim, tá? Mas fica de pé no seu lugar, quero orar por você. E quero te ajudar aí aonde você está mesmo. Fechar os seus olhos e reflita qual o momento que você está passando. Se é aprovação, peça ao Senhor nessa hora força. Peça ao Senhor ânimo. Peça ao Senhor direção. Diga mesmo a Ele: Senhor, eu não quero nada sem sua direção. Deus, me conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo, Deus. Se você está nesse momento, ore aí no seu lugar. Peça ao Senhor força. Peça ao Senhor sabedoria para entender o silêncio de Deus, as suas perdas, o não de Deus, ou o sim de Deus. Ele tem que ter um propósito, então ore. Do outro lado eu quero colocar você que foi tentado pelo seu desejo, caiu no pecado, não está conseguindo sair daí, está mergulhado numa lama, na frieza espiritual. O pecado te gerou uma morte espiritual. Volte-se para Deus, confesse diante do Senhor. Lembra onde você escorregou e confesse. É uma noite de conserto. Se você voltar-se para o Senhor, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E não é só o pecado do fumo, da bebida, mas o pecado da indiferença, o pecado de não entregar os dízimos, o pecado da frieza espiritual, de ter deixado o ministério de lado, de não ler a Bíblia, de não orar. Confesse diante do Senhor. Ore, ore. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, Deus, calçados nessa noite por Tua palavra, por alguém que foi considerado, Deus, uma das colunas da igreja, recebeu o testemunho do próprio apóstolo Paulo como um dos sustentáculos, Deus, um homem que teve autoridade para escrever o que escreveu. Obrigado por falar conosco, obrigado por trazer, Deus, a sua verdade a nós. Ajuda a tua igreja, ajuda pessoas que estão aqui, Senhor, a encontrar o caminho de volta, a acertar o alvo,
a crescer no meio dessa provação. Liberta-os, Deus, dessas práticas pela ação do Teu Espírito. Traz as suas memórias, as suas mentes, aquilo, Deus, que tem levado eles à morte. Não por força, nem por violência, mas pela ação do Teu Espírito. O Senhor é especialista em restauração. Restaura-os, Deus, nessa noite. Levanta um povo sarado, um povo saudável. Que nessa noite, Deus, novas histórias, Deus, venham sobre essas vidas. Que chegue o ano de 2018 no centro da vontade de Deus, no novo tempo, um tempo de conquista, um tempo de vitória, um tempo de bênção, um tempo, Deus, de propósito cumprido. Receba as orações feitas nesse lugar. Cele, Deus, a Tua palavra nessa noite. Muito obrigado por estarmos aqui. Essa é a oração que nós fazemos, crendo em nome daquele que vive e reina para todos sempre, o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Aleluia. Graças a Deus, que o Senhor te dê um excelente final de semana. Que o Senhor acampe os teus anjos ao seu redor. Adorando ao Senhor, nós encerramos o culto nessa noite. Posso clamar, vai em paz. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo